Olá amigos, bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula é um pouco mais curta que as outras, mas ela é tão importante como as outras que vocês já viram. E muito mais importante ainda para o processo de gestão. Nós vamos tratar agora das não conformidades. Por que não conformidade é tão importante? Porque não conformidade significa que a organização, que o laboratório, está atento às suas falhas, e falhas todos nós sabemos que existem em todos os processos, quase que diariamente, mas o processo de não conformidade ele é encontrado em todos os sistemas de gestão, exatamente porque sabemos que por mais fantásticos que seja o sistema de gestão, por mais bem implementado que ele esteja, sempre vão haver falhas, afinal nós somos humanos e falhamos. Mas aquelas organizações que têm um bom sistema de gestão, que estão atentas às não conformidades, estão dando atenção a elas e principalmente estão fazendo as correções, são exatamente os sistemas que funcionam. Então, quanto mais não conformidades nós encontrarmos no processo de auditoria, ou quanto mais não conformidades a gente verificar que a empresa está atenta, está executando, isso não é ruim. Isso significa que realmente o sistema de gestão da organização está funcionando. Então não se preocupem com o número de não conformidades, porque não é isso que vai dizer se o auditor é bom, se o auditor é ruim, se o sistema é bom ou se o sistema é ruim. Isso sim vai dizer o quanto a empresa está cuidando do seu sistema, o quanto ela está atento e o quanto ela está resolvendo as eventuais falhas que acontecem. Então é muito importante esse processo no sistema de gestão. Ele é um processo fundamental e que vai exigir de nós, da organização, e de nós, auditores, que tenhamos muita atenção em relação aos processos da organização. Então, o processo de não conformidade, para que ele existe? Exatamente para assegurar a conformidade do produto ou do serviço antes que ele seja utilizado ou antes que ele seja entregue. Então é preciso que haja um controle dessas não conformidades em todos os processos. E para que haja esse controle, existe uma questão básica aqui, como em todos os outros processos de gestão, que é a questão de um procedimento. Este é um requisito que exige um procedimento formal. E nesse procedimento formal, nós temos que ter duas coisas importantíssimas definidas, que é a questão da autoridade e da responsabilidade. Vamos falar primeiramente das responsabilidades. Tem que ficar claro no procedimento que, independente da função, todas as pessoas dentro do laboratório, elas têm responsabilidade por identificar as não conformidades e por registrar essas não conformidades. Não importa de que setor, não importa de que área. Toda vez que alguém identificar que algum requisito especificado não está sendo atendido, essa pessoa tem a obrigação de registrar uma não conformidade ou indicar alguém que possa registrar esta não conformidade. Imediatamente registrada a não conformidade, obviamente, o responsável, a autoridade, agora vamos falar, né? A autoridade daquele processo tem que tomar uma disposição. O que é uma disposição? Uma disposição é o que é feito para resolver o problema. Então, imediatamente identificado o problema, a autoridade toma a disposição. Então, nós temos que deixar claro no nosso processo, nós temos que verificar se está claro no procedimento da empresa, as responsabilidades, que todos são responsáveis. E, fundamentalmente, também, verificar a clareza de quem são as autoridades dentro de setores ou dentro de processos que vão tomar as disposições, né? Ou que vão repassar ou que vão autorizar a tomada dessas disposições. Então, isso tem que ficar muito claro dentro do procedimento. E o registro das não conformidades, como eu já comentei, é em todas as áreas, em todos os processos. Desde o financeiro, compras, recursos humanos, todos os processos pré-analíticos, todos os processos analíticos e todos os processos pós-analíticos. Com esses registros, né, executados, as disposições tomadas, é preciso que haja uma reunião formal de análise de não conformidades. Essa reunião ela não pode ocorrer num tempo maior que 3 meses.
o recomendado aqui é que nós vejamos essa periodicidade de análise de não conformidades e se todas as não conformidades realmente estão sendo analisadas nesta reunião. Então, essas reuniões, ela pode ser uma reunião geral da organização, onde a maioria das pessoas participe, ou ela pode ser reunião por áreas ou reunião por setores. Mas tem que haver essas reuniões e as pessoas envolvidas nas não conformidades, elas têm que participar, avaliando todos os registros e registrando formalmente em algum documento, em algum registro, preferencialmente uma ata, quais não conformidades foram analisadas e qual foi o posicionamento da reunião em relação àquelas não conformidades. Por quê? Porque as não conformidades, elas são fontes de ação corretiva. E a ação corretiva é o que nós fazemos para eliminar as causas de problemas. Vejam, na não conformidade, o que a gente faz? A gente trabalha no efeito do problema. Então, o problema aconteceu, alguém com autoridade vai lá e resolve, e momentaneamente esquece-se do problema. Então, se não houver esse registro, nós não vamos ter na reunião formal a análise dos problemas e verificar quais problemas realmente são críticos, os quais nós tenhamos que tomar a ação corretiva requerida. E considerando não conformidades, nós temos 4 momentos definitivos em que não conformidades devem ser transformadas em ação corretiva. Quais momentos são esses? É a questão da sistematicidade, então quando as não conformidades elas se repetem dentro do período de avaliação. Então, se o período de avaliação é mensal, é bimensal, é trimestral, a gente tem que verificar qual é o gatilho que a empresa determinou, se são 3 não conformidades repetitivas, se são 4, se são 5, e a partir do momento em que nós tenhamos essas não conformidades repetitivas ou essas não conformidades semelhantes, a organização tem a obrigação de abrir uma ação corretiva e descobrir, então, qual é a causa da não conformidade. Então, esse é o primeiro momento, quando as não conformidades se tornam sistêmicas, ou seja, repetitivas dentro do ciclo de avaliação, de acordo com o critério adotado pelo laboratório. O segundo momento em que ações corretivas são requeridas a partir de não conformidades é a questão de que toda vez que uma não conformidade ela coloque em risco a integridade das pessoas. E aqui independe de ser pessoas funcionárias, pessoas internas ou ser pessoas clientes. Então, por exemplo, por alguma razão saiu um laudo com resultados errados. Esse laudo com resultados errados é uma não conformidade grave. Por quê? Porque ele coloca em risco a integridade das pessoas. Então, deve ser tomada uma ação corretiva, independente da reunião de análise de não conformidade. Imediatamente se registra, imediatamente se toma uma ação corretiva. Outro momento que deve ser tomada uma ação corretiva de não conformidade é em relação às reclamações dos clientes, aquelas reclamações procedentes. Então, toda vez que o cliente reclama, isso deve ser considerado dentro do sistema de gestão um registro, né? Que pode ser um registro específico de reclamação de cliente ou pode ser no próprio registro de não conformidade. Mas toda reclamação de cliente procedente é uma não conformidade e deve ser tomada uma ação corretiva. E o quarto momento fundamental, onde também temos que tomar ação corretiva, é quando nós encontramos uma não conformidade em auditoria. Então, toda vez que for registrada uma não conformidade de auditoria, independente da ação executada imediatamente, tem que ser feita uma ação corretiva. Então, esses 4 momentos são momentos do processo de rotina, né, que nós precisamos desses registros para essas tomadas de ação. E em relação a um registro interno muito importante, né, é em relação ao controle de não conformidade externa. Então, toda vez que nós tivermos uma avaliação menor que bom ou uma avaliação aceitável, nós temos que tomar uma ação corretiva em relação a esse nosso conceito tomado no nosso controle de qualidade externa. Então, nós temos 4 momentos dentro dos nossos controles internos e um momento relativo ao controle externo, que é relativo ao controle de qualidade externa. Inclusive, em relação ao controle de qualidade externa, é um requisito da própria RDC 302.
Ok? Então aqui, pessoal, o que nós precisamos ter, que registros nós vamos procurar quando nós estivermos fazendo uma avaliação, uma auditoria em relação às não conformidades. Então, onde que a empresa registra, onde que o laboratório registra suas não conformidades, pode ser um relatório, né, de não conformidade, que pode ser único para toda a empresa, pode ser um relatório por setor, então cada setor tem o seu tipo de relatório, mas obrigatoriamente precisa ter um momento formal de descrição das não conformidades. Pode também haver em relação aos clientes um registro de reclamação, alguma forma de registrar essas reclamações que tem que ser analisadas na reunião formal. Nós vamos ver como há o registro dessa reunião formal, então como que a empresa registra, de repente pode ser uma ata, então a gente tem que ver se essas atas estão de acordo com a periodicidade definida e se os registros estão sendo analisados. Então são estes momentos que nós temos que ver quando esses registros, que nós temos que ver quando estamos analisando o processo de não conformidade. Ressaltando, ele é um dos principais processos de melhoria contínua da organização e ele precisa estar funcionando plenamente. Então, em auditorias, nós vamos ver se realmente os processos estão funcionando, se a gestão está funcionando. Se a empresa está registrando não conformidades, se ela está tomando disposição, tomando ação corretiva, já estamos num caminho muito bom. Significa que o processo de gestão da empresa está funcionando. Então vejam, ele não é um processo muito longo, ele é um processo curto, né? Mas ele é um processo fundamental para o funcionamento da gestão. Então vamos nos ater a essas formalidades importantíssimas em relação à não conformidade, que de fato toda vez que haja um requisito não atendido, deve haver esse registro de não conformidade. Então é isso que eu queria passar para vocês nessa nossa videoaula um pouco curta, mas muito importante para a gestão. Espero que vocês tenham entendido com clareza. Qualquer dúvida, nos acione nos meios disponíveis e nós com certeza estaremos esclarecendo para você mais sobre o processo de não conformidades. Obviamente ele ainda vai ser tratado também no processo de auditoria, né? Porque no processo de auditoria o auditor tem alguns requisitos mínimos que ele deve atender para fazer um registro de não conformidade. Mas aqui em relação ao processo da organização é isso. Obrigado pela atenção de vocês e nos vemos em breve na nossa próxima videoaula.